mencionei, né? E hoje nós vamos encerrar com a última declaração que o Senhor faz, que Ele é a videira verdadeira. Ok? É muito importante nós entendermos o que o Senhor estava ali dizendo quando Ele fez essa declaração. João, capítulo 15, o Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Aleluia! Glória a Deus. Amém, irmãos? Essa declaração que o Senhor faz é muito poderosa, né? Quando nós olhamos para essas verdades, você precisa entender aqui o contexto. Jesus, ele estava falando ali para os apóstolos, né? E eles ali entendiam, né, esse significado, eles compreendiam, estavam ali compreendendo aquilo que o Senhor estava ministrando, mas quando você observa para o contexto, você vai ver que a essência dessa mensagem, ela não pode e não deve ser aplicada apenas ali aos apóstolos, mas ela se aplica a todos os santos, a todos os crentes. Então você não pode pegar essa verdade aqui e achar, o Senhor estava falando ali com os apóstolos, e isso é uma mensagem para a liderança. Não, de maneira alguma. Crentes, ok? O Senhor aqui, ele está falando algo, ele está ensinando os apóstolos, mas quando o Senhor estava ensinando os apóstolos, qual era a finalidade? Para que eles ensinassem outros, ok? O Senhor, ele falou para os discípulos, vão e ensinem tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. Ensinem as pessoas a guardar esses ensinamentos. Ensinem as pessoas a viverem debaixo desses ensinamentos que eu tenho dado a vocês, que eu tenho entregado a vocês. Então veja, tudo aquilo que os apóstolos receberam, eles não receberam para guardar para eles, mas eles receberam para pregar, para anunciar. Por quê? Porque a palavra de Deus é que vai moldar a minha vida e a sua vida, vai deixar ali cada um no padrão que o Senhor quer, que o Senhor espera, para que nós possamos desfrutar das bênçãos dEle e do melhor dEle nas nossas vidas. Amém, irmãos? Ok? Então, a mensagem, toda a palavra de Deus, apesar de você observar o contexto, em algum momento o Senhor está falando para os judeus, outro momento ele está falando ali já para os cristãos, os novos cristãos que se converteram ali, registrado em Atos dos Apóstolos, mas toda a Escritura é para mim e para a sua edificação. Toda a palavra de Deus, ela é para a nossa edificação, então nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor nos diz na palavra. Amém? Ok? Então veja, aqui você vai observar que o Senhor ele está usando de uma ilustração, de uma metáfora, né, aonde ele está falando do campo, ele está falando de um contexto ali, aonde ele usa figuras agrícolas. Por quê? Porque aquele povo, para quem ele falava, era um povo que estava acostumado com isso, era um povo que tinha já ali contato, né, com da agricultura. Então o Senhor sempre, você vai ver que não é uma vez, mas foram várias vezes que Jesus usou ilustrações desse tipo, usando plantas, sementes, agricultores, semeadores, personagens ali que eram comuns nas suas parábolas. Veja, porque o objetivo do Senhor, ao falar e ao ensinar, é sempre fazer contato, fazer ali uma ligação com o ouvinte. Okay? Por isso, hoje você vai ver uma série de
pregações com ilustrações voltadas já para o estilo do nosso tempo, né? Você não vai ver mais usando ali ilustrações, né, antigas, ilustrações que não tem nada a ver com o dia a dia, com a vida ali da pessoa. Então, quanto mais você traz ali a palavra de Deus no contexto da pessoa, usando o próprio estilo de vida da pessoa, mais ali ligação ela vai ter, mais conexão ela vai ter com a palavra e com mais facilidade ela vai absorver, ela vai receber. Amém, irmãos? Ok? Os ouvintes ali rapidamente conseguiram captar o que o Senhor estava falando. Mas veja, aqui ainda no texto de João, a relação que os judeus eles fizeram ali com a figura da videira vai muito além do costume de se cultivar uvas, por exemplo, e produzir vinho. Por quê? Porque quando o Senhor ele falou a respeito da videira, ele falou de um símbolo muito importante. Que símbolo é esse? Israel, ele tinha a videira como um símbolo. E o próprio Israel era esse símbolo. A videira é Israel, é Israel. Então, quando o Senhor ele falou, eu sou a videira, pela primeira vez, alguém faz uma menção ali de que é algo que, na verdade, foi atribuído aos judeus, em especial a Israel. Então, o Senhor está dizendo, eu é que sou a videira verdadeira. Veja, aquilo certamente mexeu com aqueles ouvintes, com os hebreus que estavam ouvindo ao Senhor. Falou, pera lá, ele está falando de algo que diz respeito a nós. Nós somos a videira. Nós fomos plantados nessa terra, ok? E nós fomos estabelecidos dessa maneira, para desfrutar das bênçãos de Deus aqui. Mas era a terra prometida, e enquanto eles estivessem e permanecessem em Israel, eles entendiam que eles seriam abençoados. Tanto é que a diáspora, quando ela se deu, né, e houve essa dispersão, os judeus foram ali dispersados para todos os lugares, né, ali do mundo. Veja, eles lutaram com todas as forças até conseguirem retomar a sua terra, até conseguirem de fato estar de novo em Israel. E você vai ver que os judeus de todos os lugares do mundo continuam voltando para Israel, porque eles creem, ali é o lugar da bênção de Deus. Eles creem que é ali que eles são de fato abençoados, ali foi aonde Deus havia plantado eles. Amém, irmãos? Isaías capítulo 5, versículo 7 diz assim, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Veja, Israel era a vinha do Senhor. Deus plantou, Deus cercou Israel de cuidados. Você vai ver o quanto, né, Israel ali, ele é abençoado. Quantos milagres na história você vai ver ali acontecendo em volta de Israel. Por exemplo, depois pesquisa a respeito da Guerra dos 6 Dias. É um negócio impressionante. Como Israel conseguiu vencer essa batalha. Como Israel conseguiu vencer essa guerra. Então você vai ver, o Senhor cercou e tem cercado Israel e tem protegido, tem guardado esse povo. Veja, então, quando você observa essas verdades, aí ali Jesus dizendo, olha, vocês são cercados, vocês são abençoados, contudo você vai ver que a resposta de Israel não foi boa. Israel, ao invés de produzir bons uvas, Israel produziu uvas bravas. Não foi. Os frutos não foram bons no decorrer de todos esses anos. Israel falhou demais na missão que o Senhor havia dado a eles. Produzam fruto, deem fruto, mas eles não deram frutos bons.
Israel deveria ser bênção para as nações, mas eles falharam nessa missão como povo de Deus. Eu sei que você ouve, pastor, mas Israel, né, o Israel ali onde está tendo essa guerra, onde está tendo a guerra ali contra esse grupo terrorista, o Hamas, o Hezbollah também agora atacando. Veja, aí as pessoas falam, Israel é o Israel celestial. Não, aquele ali é o Israel terreno, carnal, não tem nada a ver com Israel espiritual, ok? Eu já falei isso, Israel espiritual é a igreja do Senhor, é aqueles que estão ali debaixo do sangue de Jesus e andando alinhado com Cristo, ok? Aquele povo que está ali em Israel, eles também precisam se converter. Tem gente de todo tipo ali, vários tipos de crença está ali, pessoas que nem creem em Deus. Ali você vai ver, naquele lugar tem ateus, tem pessoas que nem acreditam que Deus existe. Então veja, mas existem sim os judeus, e esses judeus, eles também precisam se converter a Cristo, ok? Esse povo, ele não vai ser salvo simplesmente por ser o povo de Israel e o povo que Deus escolheu. Eles precisam também crer em Jesus. Jesus veio a primeira vez, e o que aconteceu? Eles rejeitaram a Cristo, e por isso os gentios tiveram a oportunidade. E por conta disso, nós hoje, a igreja, né, estamos aqui, por causa dessa rejeição. Então Israel vai ter ainda essa oportunidade, está tendo, o evangelho está sendo pregado, e nos últimos dias ainda eles vão ouvir o evangelho e vão se converter, vai ter uma conversão em massa desse povo. Aí se torna de fato ali as pessoas convertidas e salvas em Cristo. Não há salvação em outro lugar a não ser em Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? Ok? Então veja, entenda que Israel, ele era essa videira, mas Jesus, ele veio e disse, eu sou a videira verdadeira. Então quando Jesus faz essa declaração aos discípulos, que ele era a videira verdadeira, ele estava invocando para si a atribuição que até então, como eu já falei, tinha sido dada feita apenas para Israel. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer, né, com essa declaração? Em primeiro lugar, veja, o nosso propósito é a frutificação. Nós aprendemos aqui que o propósito do Senhor para as nossas vidas é frutificação, é frutificar. Então, todo aquele que está em Cristo, o que vai ser visto? Frutificação. Eu sei que muitos vão falar, lá vem falar de ganhar almas, de gerar filhos, discípulos para Deus. Sim, em primeira instância é isso é o mais importante. Filhos espirituais, mas a frutificação não está limitada a isso. Mas a frutificação é em todas as áreas. Todo aquele que está em Cristo tem que frutificar. Frutificar no casamento, frutificar profissionalmente, frutificar nos relacionamentos, em tudo, meu irmão, tudo aquilo que envolve a sua vida, tudo aquilo que você está envolvido, precisa haver frutos da sua parte. Isso significa, no trabalho, você é um profissional honesto, você é um profissional cheio de Deus, você é um profissional que não está fazendo coisas erradas, porque você está alinhado com a videira. E quem é a videira? Cristo. Se você está ligado a Cristo, seus frutos são derivados da videira, ok? Que vem ali dessa vida de Deus, essa seiva que corre ali no tronco, que é o próprio Senhor. Então isso vai produzir frutos. O seu casamento, inevitavelmente, vai ser uma bênção, porque você está frutificando. Mas pastor, quer dizer que irmãos que estão ali com o casamento, sabe, em frangalhos, o casamento cheio de confusão, conflito, pensando em se divorciar, mas são crentes, quer dizer que eles não estão em Cristo? Não, eles estão. O problema é que eles só não estão frutificando. Os irmãos estão entendendo? Há uma diferença de estar em Cristo para frutificar. Eu posso estar em Cristo e não dar frutos. Como isso é possível, pastor? O texto está mostrando aqui, você vai entender. Pela própria que ele falou aqui em João 15. Então o camarada, ele está em Cristo, mas a vida profissional dele financeira vive na derrota. Não avança. O irmão não avança financeiramente, não avança profissionalmente.
Ele entra num trabalho, fica um pouquinho, é demitido. Ele não cria raízes, ele não consegue se profissionalizar, ele não consegue se especializar em nada, ele nunca é destaque no trabalho dele, ele é sempre mais um. O pastor tem que ser destaque? Sim, filho. Tudo que você faz, você vai ter que, você vai destacar. Quem dá frutos, destaca. Olha para uma árvore que dá frutos e uma que não. A que dá frutos, destaca ou não destaca? E toma pedrada também. Tem uma mangueira ali em frente de casa. Período que ela frutifica, que dá manga, irmão, vou te falar. Se eu ficar ali, botar um banquinho ali na frente, o que eu vejo de carro e moto que para jogar pedra, para pegar manga. Então veja, é normal, se você é frutífero, você toma pedra. Quem não dá fruto, já viu árvore sem fruto tomar pedrada? Não toma. Ele fala, eu estou na boa. Está na boa não, é que você não dá fruto. Você dá fruto, você toma pedrada. Você é perseguido, as pessoas vão, por quê? Porque incomoda. Incomoda. Incomoda aquele casal que está tudo bem. Está só naquele love, né? Beijinho para cá, beijinho meu bem, né, para cá, meu bem para lá. Casal que está bicudo um com o outro, que vive em confusão, olha para ele e fala assim, mas esses é meio metido, besta, acho que está querendo mostrar o que não é, porque eles acham que do jeito que é o casamento deles é o dos outros. E aí fica atacando, fica falando mal. Ou essa mulher é boba. Olha lá, o marido dela fala com ela se submete, ela é, sabe, não sei o quê. Por quê? Porque não entende. Por que aquele casal é abençoado? Por que aquele casal frutifica? Porque está em Cristo. E aí, a bênção de Deus está ali sobre eles, e inevitavelmente eles vão frutificar. Vão dar frutos, as pessoas vão ver. Veja, o Senhor te chamou, o Senhor me chamou para frutificação. Então isso aqui não é para você ficar condenado ou ficar chateado se você não tem visto frutos na sua vida. Mas é para você falar, Senhor, trabalha na minha vida. Mexe com a minha estrutura, porque eu quero frutificar. Olha que o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja, eu e você estamos aqui para cumprirmos ali o propósito de Deus. E trazermos glória para Deus, para o nome dEle, através de uma vida frutífera. É isso que Ele está dizendo. Quando você frutifica, você me glorifica. Eu sou glorificado. E o contrário também é verdadeiro. Só que você não olha para isso. Tem gente que não frutifica e acha que está tudo certo. Não está, filho. O Senhor não está sendo glorificado na sua vida. O Senhor, Ele quer ser glorificado. E uma maneira do Senhor ser glorificado é, na sua vida, ser encontrado frutos. Os irmãos estão me acompanhando? Ok? Então, veja, isso é muito importante. Você compreender, há um propósito de Deus. Você viu, domingo passado, Deus é um Deus ali de processos. Você está... Depois que você se converte ao Senhor, o que vai acontecer? A vida de Deus se manifestou. Os frutos começam a vir inevitavelmente. É isso que precisa acontecer. Então, preste atenção. Jesus é essa videira verdadeira. E um dos sinais que nós encontramos em alguém que está ligado a Ele são os frutos. Frutos. Frutos é muito importante. É necessário para que você seja ali de fato identificado como discípulo. Você viu que o Senhor está dizendo que discípulos são os que frutificam? Não é interessante isso? Discípulo, ele frutifica. Por isso eu sempre digo, há 3 tipos de pessoas, né? Ali no que diz respeito a Deus. São as pessoas que seguem ao Senhor, são seguidores ocasionais. Tem a multidão, está lá no meio porque ele vê pão sendo multiplicado, peixe sendo multiplicado, milagres acontecendo, cego sendo curado, aleijado levantando, aquela coisa toda, e aí a multidão, você sabe, é igual quando acontece ali, motoqueiro, carro bate, a multidão, eles são atraídos ali pela situação que está acontecendo, seja ela boa ou ruim, é assim ou não é a multidão? Rapidinho, pode ver, bateu um carro ali, mas aglomera. Sempre a polícia tem que chegar e falar, sai, afasta, abre aí, tal.
Mas tem os discípulos. Tem multidão, tem seguidores ocasionais, segue ao Senhor quando convém. Mas tem os discípulos que estão com Ele para o que der e vier. Que estão ali, garrados com o Senhor. E esses estão frutificando. Esses estão dando frutos. Por quê? Porque eles não soltam da videira. Eles não largam da videira. Estão todo o tempo ali agarrados com o Senhor. E aí o resultado? Frutos. Ele abre a boca, sai vida. Por que sai vida? Porque ele está conectado à videira. Inevitavelmente a vida de Deus vai fluir. Preste atenção. O Senhor, como agricultor, Ele trabalha para que todos os filhos frutifiquem. Ele está dizendo, quem que é o agricultor aqui? Deus. Verdadeira. O Pai é o agricultor. Vocês, eu e você, somos quem? Os ramos. E aí, por eu estar em Cristo, o que se espera são frutos. Aí veja, mas nós vamos observar aqui, e isso é mal interpretado por muitos, no que diz respeito ao Senhor, cortar, limpar e podar, para que o ramo dê mais fruto. E aí o que muitos pensam? Que esse cortar, esse podar, está ligado assim, ó, o irmão, né, não está frutificando, o Senhor vai descartar. É isso que acontece? O Senhor descarta. Aí você pode falar assim, pastor, mas o que eu vejo na igreja é o seguinte, se o camarada, ele não frutifica, ele é descartado. Será que isso é verdade? Porque nós somos acusados disso. Nós somos acusados de pessoas, e eu até ouço isso em reunião de discipulado, que quando alguém não está podendo liderar, é muito simples, não lidere. Não é simples? Não lidere, não é tempo de liderar. Mas o que se entende com isso? Está vendo? Porque ele não pode liderar, agora ele não serve mais. Só serve se ele pode. Não há compreensão. Não, filho. Você precisa entender. Há momentos para tudo debaixo do sol. Tem momento de plantar, tem momento que você não deve plantar. Há momentos que você vai chorar, mas há momentos que você vai... Tem tempo para tudo, inclusive para liderar. E eu quero dizer para você, você não frutifica apenas liderando. Não quer dizer que você não vai liderar, que você não pode dar frutos. Você pode frutificar, mas você vai frutificar de acordo com aquele tempo que você está vivendo, na medida, vai ser uma medida diferente, porque você vai estar agora com outra função, outra atribuição, que não vai dar mais para você estar focado na liderança, quando você está envolvido nela. Mas se eu estou na liderança, eu preciso estar focado nela. Eu preciso atender a tudo aquilo que a liderança estabelece. Senão, eu não estou no momento de liderar. Quantos estão entendendo? Mas isso é falar, você não serve mais? Não, só não é tempo de você liderar. Espera o menino crescer. Né? Mamães que estão de bebê e de licença. Você não deve liderar, senão aonde deixar, você não tem ninguém para ficar com o bebê. Então, é tempo do quê? De cuidar do nenê, de amamentar o pequeno, a pequena. É tempo de dar atenção. Veja, talvez, pastor, nunca ouvi isso de púlpito, só essas coisas são faladas na liderança, mas, infelizmente, às vezes nem a liderança entende. Eu falei, é bom falar isso para toda a igreja. Os irmãos vão saber disso. Viu, Flávio? O dia que a Daliele tiver filha, ela fala, agora eu vou estar de licença. Fique de licença até o momento que ela precisa. E ela não lidera. Simples, mas ela continua sendo amada, filha, continua sendo importante para a igreja. Mas agora ela precisa dar uma dedicação para o seu neném, para o seu filho. É difícil entender isso, mas tem gente que não entende. E é importante mencionar, porque na cabeça de muitos não lidera, não serve. Não, na videira você não é líder, você é importante também. Não são apenas os líderes. Nós falamos, é verdade, líderes são colunas, e são mesmo. O que o líder contribui não se compara a que um membro contribui. Não é uma coisa, não é. O avanço da igreja se dá por causa da coluna. O que sustenta a igreja é a coluna, quantos estão entendendo?
mas não significa que os outros não são importantes. Tem a sua importância dentro daquilo que ele representa, daquilo que faz. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar, amém? Então, não existe tal coisa que o irmão não está dando fruto, ele não serve e ele é descartado. Porque não é isso que Deus faz. Deus não está cortando e falando, você é um inútil, Ícaro. Não, não. A palavra grega aqui que você encontra, para cortar, é airo. Sabe qual que é a tradução mais clara? Está errado essa tradução aqui no português, cortar. Não é a melhor tradução. A melhor tradução aqui é tomar para si e levantar. No original. Então o Senhor não está falando de cortar e dizer, você não serve, você é um inútil. O Senhor está falando, eu vou tomar você para mim que não está frutificando, e eu vou te levantar. Para quê? Para que você dê frutos. Porque você não está dando frutos. Eu vou trabalhar na sua vida, vou multiplicar, e você vai começar a frutificar. Você vai experimentar dessa bênção de frutificar, porque foi para isso que eu te separei. Então, tanto na literatura grega como na Bíblia, airo não significa cortar. Mas guarde isso, anota aí. Ou depois você mesmo pode ir lá para o grego, para o original. Mas tomar para si e levantar. Deus não quer jogar ninguém fora. Deus não quer descartar ninguém. Pastor, mas o que é isso? Deus vai levantar e vai tomar para si e vai levantar. Preste atenção. Aqui é como se o agricultor, o pai, ele agacha e ele pega aquele que está lá embaixo, que não está frutificando, ele toma para si e levanta e expõe ao sol, expõe ali ao que ele precisa receber para frutificar. Porque quando ele está no chão, ele está ali sendo impedido de receber o que é necessário para frutificar. Quando o ramo está no chão, o que acontece? Ele fica cheio de poeira, vem a chuva, e aí o que vai acontecer? Ele vai mofar, vai apodrecer. Resultado, vai ficar doente. Ok? Aí o que o Senhor tem que fazer? Ele pega aquele ramo, ele lava aquele ramo, ok? Ele levanta e amarra, eu vou usar a expressão como se fosse um viticultor. E ele amarra lá em cima, num lugar onde vai ficar exposto a sol. E agora, aquele galho, aquele ramo, melhor dizendo, que não tinha ali, que não estava exposto ao sol, mas estava na sombra, estava apodrecendo, estava doente, agora ele vai receber ali o que é necessário, os nutrientes, tudo aquilo que é importante para que ele frutifique. Percebe que Deus não está aqui querendo cortar ninguém? Pastor, então é assim que a igreja faz? Justamente, é assim que a igreja faz, mas que muitos não entendem. Preferem interpretar da maneira maliciosa. Está descartando, está deixando. Não, filho. Vou dizer, só fica para trás um tipo de pessoa no nosso meio. Sabe quem que é esse tipo de pessoa? É aquele que fala, eu não quero caminhar com vocês. Escute bem o que eu vou dizer para você. Todas as pessoas que saíram do nosso meio, saíram porque não quiseram continuar. Ninguém tirou, ninguém removeu. Eu posso dizer para você, como pastor, líder dessa igreja, eu nunca removi nenhuma pessoa. Você vai falar, pastor, do tempo que eu estou aqui, eu vi o fulano que saiu, pois ele saiu, não fui eu que saí com ele. Eu não saio com ninguém, sabe por quê? Porque a igreja não é minha, ela é de Cristo. Não estou aqui para ficar saindo com as pessoas, eu estou aqui para investir nas pessoas, é o que eu faço. A cada culto, a cada discipulado, estou aqui para investir, a cada EPL, ensinando a verdade da palavra de Deus. Aqueles que recebem, crescem, avançam. E os que não recebem, o que eles costumam falar? Eu vou dizer, todos que saem, não concordo. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que isso aí não deveria ser dessa maneira. Tudo bem, querido, você tem o direito de discordar. Mas daquela maneira dissonante, não vai conseguir caminhar na liderança. Por quê? Porque a liderança tem um padrão. E a pessoa, ao entrar na liderança, ela fala, eu quero, eu estou de acordo. Mas, de repente, passa o tempo, ela fala, não estou mais. Aí ela decide. A igreja não desiste de ninguém. Enquanto você fala, pastor, não desiste de mim, eu estou com você até o final. Mas a hora que você fala assim, isso aqui não é para mim não, eu respeito.
Eu não posso forçar você a fazer e a estar onde você não quer. Quantos estão entendendo? Então, é isso que o Senhor faz, e não diferente do Senhor, é como nós, como igreja, fazemos. Nós investimos em todos, nós queremos ver todos crescendo. Como eu já falei, tem muitos irmãos que, apesar de estarem ligados à videira verdadeira, não produzem frutos, estão desmotivados, abatidos, estão desanimados. Acredite em mim, há muitas coisas que querem colocar você no chão. Às vezes algo que você entende errado, mas na maior parte das vezes, sabe o que é? Que as pessoas ficam para baixo, desanimadas na vida da igreja? É porque elas ouviram algo que alguém falou. Alguém falou assim assado de você, falou assim assado a seu respeito. E aí sabe qual é o problema? Essas pessoas, ao invés de querer identificar isso e entender isso, eles preferem ficar desanimados. Eles guardam para si, ficam lá remoendo aquele negócio, falam, fulano, olha o que ele pensa de mim, como é que pode? E aí ele vai ficando aquilo, vai amargando aquilo, e vai ficando cada vez pior. Aí ele fala, pastor, não estou motivado, mas tem como você ficar motivado? Principalmente se alguém falar para você que o pastor falou mal de você? Você fica motivado? Não dá. Dá para ficar motivado, Luciano? Se alguém falar, o pastor falou que você é isso e aquilo outro, é que ele não aguenta olhar para a sua cara. Como é que você vai ficar? Ou você vem tirar satisfação comigo, que é o que eu espero, para saber se isso procede, ou você vai fazer, sabe o quê? Guardar aquilo ali no seu coração e falar, esse pastor é um bandido, ele é um criminoso. É ou não é assim? É assim. E aí muita gente, em vez de vir tirar satisfação, pastor, eu quero entender. Aí o Luciano vem e fala para mim, pastor, ele toma a postura certa, de homem de Deus. Porque tem gente que eu vou falar, mas tem medo de mim. Rapaz, nunca matei ninguém. Não tem nenhum. Pode puxar minha ficha, ninguém morreu. Eu não matei ninguém. Não perdi o réu primário. Continuo bonitinho, alinhadinho com a palavra. Mas tem medo. Aí ele veio falar, pastor, assim assado. Aí sabe o que eu vou falar? Quem falou um negócio desse para você, Luciano? Aí que é a chave. O problema é que na hora fala assim, não, estão falando. Estão falando, não dá para resolver o problema. O Luciano tem que falar assim, ó, foi o Nilson que falou. Aí eu falo, nós vamos chamar o bandido do Nilson agora aqui. Nós vamos sentar nós três. E o Nilson vai falar isso agora, na minha frente, olhando no meu olho no olho, bafo no bafo. Aí chega na hora o Nilson, não, mas que não é bem por aí, é que ele me entendeu errado, você me entendeu errado, Luciano, não foi isso que eu quis dizer do pastor, aí gagueja, não sei o quê. Aí você vê que nada daquilo é verdadeiro, foi só o Satanás usando para trazer divisão no meio do povo de Deus, no meio da igreja. Irmãos, estão conseguindo me acompanhar? Veja, esse é o modo operante do diabo, os modos operantes dele é milenar, mas tem irmão ainda que cai nessas coisas. Tem irmão ainda que cai e não lida da maneira correta. Então saiba, meu irmão, você é importante, você é precioso, todos são, como nós ministramos no jejum, a revolução dos de um talento. Todo crente tem pelo menos quantos talentos, Rafa? Significa que você foi chamado e escolhido pelo Senhor. Quer você goste ou não, você foi. Você é importante, Deus conta com você. Agora, a sua resposta é outra história. Se você vai responder ou não, fique em paz. Não precisa ficar debaixo de condenação, acusação, mas nunca pense que você não é importante, que você não vale nada, ou que a igreja despreza você. Não, filho, isso é muito importante. Se cachorro falasse aqui, ele tocava aqui no louvor, mas ele não fala. Não estou desprezando, não, é também qualquer um que vai tocar aqui. Mas tem que, se o cachorro for afinado, meu amigo, e ter caráter, tiver alinhadinho, ele canta aqui. Entendeu? Papagaio, tudo certo. Mas tem cara que está alinhado. Veja, somos uma igreja de fato inclusiva, mas não confunda ser inclusivo com deixar o negócio bagunçado, tolerar todo tipo de postura, nada disso. Amém, irmãos? Ok? Então veja, se está ligado à videira verdadeira, espere sempre pelo tratamento do Senhor. Se você não dá frutos, o que o Senhor vai fazer? Vai pegar, vai te limpar e vai te... Ok? E se você dá frutos, o que ele está falando para o que dá fruto? Ele poda para dar mais ainda.
Então preste atenção, o que dá fruto também o Senhor mexe com ele. Aliás, eu vou te dizer, os que mais dão frutos são os que mais o Senhor poda. Quanto mais frutos você dá, mais você vai sendo podado. Para quê? Para você dar mais frutos ainda. E é importante você entender a respeito dessa poda, o que o Senhor está querendo dizer com isso. Amém, irmãos? Então você precisa ter a ótica correta, você precisa ver na perspectiva de Deus. Deixa eu dar uma ilustração rapidinha que você talvez vai entender ainda melhor. Você já deve ter escutado essa ilustração, principalmente quem é do ramo comercial. Como eu fui do ramo comercial, da área comercial, por muitos e muitos anos, isso aqui era muito falado, né? Não sei se você conhece essa história, quando uma indústria de calçados, que estava ali desenvolvendo um projeto de exportação para a Índia, ela enviou 2 vendedores. Você conheceu? Já lembrou? Tem irmão aí que já está lembrando, né? Mandou 2 vendedores para a Índia. E aí, passado ali uma semana, um vendedor falou, ele mandou o relatório dele via fax para a empresa. E aí ele falou, olha, cancelem o projeto que vocês têm aqui de exportação de calçado para a Índia, porque aqui ninguém usa calçado. O outro consultor estava em outra região, não sabendo desse fax, foi lá e também mandou o relatório dele. E ele mandou o fax, falou, olha, tripliquem aí o projeto, ampliem esse projeto, porque aqui ninguém usa calçado, nós vamos ficar milionário aqui. Você percebe? 2 visões completamente diferentes, o contexto idêntico. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se você não Senhor, corta, poda, você não pode ser abençoado. Você não pode ser tratado para frutificar. Se você olhar e falar assim, isso aqui é só para me punir, ou achar que é para te punir, não, filho. Deus não está aqui para punir ninguém. Deus está aqui para trabalhar você, para que no final você frutifique. Mas eu não estou dizendo para você que esse processo não dói, às vezes dói. É doloroso, mas por isso você precisa entender, dói, mas é necessário. Dói, mas é para o meu avanço, é para o meu crescimento. Alguém aqui já estudou, além dos irmãos do louvor, já estudou algum instrumento de corda? Tem alguém que já estudou aqui instrumento de corda? Eu tentei, só que começou a sangrar, começou a fazer calo, tentei estudar contrabaixo. Porque sou baterista, e aí eu sempre fui apaixonado pelo som do baixo, eu gosto de um som grave, aquela coisa, e eu queria estudar, mas falei, rapaz, mas dói demais. Veja, o processo dói. Formar calo, que daqui a pouquinho eu ia acostumar e aquilo não ia mais. Mas veja, eu ia ser moldado e ia me tornar um contrabaixista. Olha aí, ia ter mais um instrumento que eu poderia tocar. Veja, dói, mas é necessário. Tudo na vida, você vai fazer qualquer coisa, você vai estudar inglês. Pode não doer, dor física, mas cansa, mas é cansativo. Tentei, parei umas 3 vezes em inglês. Cansativo, você vai tal, e aqueles negócios aí, o sotaque, não sei o quê, porque o britânico fala assim, o americano, o norte-americano fala assado. Você não entende, o britânico fala tudo enrolado, esquisito, o outro fala, não sei, aí tem o caipira lá de uma região que fala, você fala, é igual. Eu falo, meu Deus, muito difícil, complicado demais. Claro que está ligado aos mentores também, mas veja, todo o processo incomoda, mas é necessário. Deus, Ele está trabalhando em cada um de nós, e entenda, esse processo é importante para que você possa avançar, para que você venha desfrutar da bênção de Deus, para que você venha ter na sua vida muita frutificação. Meus irmãos não vibram com você. Você não quer frutificar? Você quer ver irmão ficar empolgado de frutificar? Se ele soubesse assim, se Jesus voltasse amanhã. Aí você fala, irmão, você é muito frutífero, irmão, aleluia. Mas quem não tem fruto, se Jesus volta amanhã, como é que ele fica? Está parecendo que Jesus vai voltar amanhã. Irmão, sabe, você precisa sempre viver dessa maneira, como se Jesus fosse voltar amanhã. E aí você fica sempre assim, adiando os frutos, não deixando Deus trabalhar, não deixando Deus tratar. Deixa Deus tratar, sabe por quê? Porque quando o Senhor voltar, só uma coisa Ele vai pedir, os frutos. Cadê os frutos?
Felipe, cadê os frutos, Felipe? Eduardo, cadê os frutos? Ninguém vai escapar. O Senhor vai requerer os frutos de todos. Por quê? Porque Ele deu para cada um talento, pelo menos. Ele deu um talento para você. E Ele espera que você, com esse talento, granjeie outros talentos. Que você multiplique esse talento, que você avance, né, que você gere frutos. Preste atenção. Fica pensando, isso é coisa do pastor João. Não, isso é coisa do Senhor, é palavra de Deus. Amém, irmãos? Acredite em mim, a sua visão vai determinar a sua frutificação. Você precisa ter a visão correta, ter a perspectiva correta, para que você possa ver os frutos na sua vida. E volto a dizer, os frutos espirituais, como mais importante, mas na sua vida. Para você viver uma vida abençoada nessa terra. Frutos do seu casamento, frutos no seu relacionamento com seus filhos, frutos na sua vida profissional. Então veja, o viticultor aqui, no caso Deus, ele sabe que ali para conseguir mais frutos da vide, é preciso ele ir contra a tendência natural dela. Sabe qual que é a tendência natural da videira? Ela é muito vigorosa para produzir galhos, e já para os frutos ela é mais devagar. Então, se deixar a videira por conta própria, no caso a videira mesma, ela vai dar muito galho, muito ramo e pouco fruto. Aí a necessidade do viticultor vir, fazer a poda, alinhar, deixar tudo bonitinho, levantar, que está lá caída, que está doente, amarrar lá no tronco lá em cima, para ela ser exposta ao sol. Veja, para que ela possa então dar frutos. Para frutificar por si só, você precisa do Senhor. Você precisa que Ele trabalhe, que Ele ali esteja moldando a sua vida. Amém, irmãos? Então é necessário a poda. Precisa tirar os brotos desnecessários. Precisa tirar tudo aquilo que está atrapalhando, porque o único propósito da vinha são as uvas. Tem que ter fruto. A vinha não está ali senão para produzir uvas. Amém? Quantos podem dizer amém? Agora, eu quero fazer uma observação a respeito da disciplina e a poda. Há uma diferença, é importante você entender. A disciplina tem a ver com o pecado. E a poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para nos corrigir e nos trazer de volta para o caminho. Mas a poda é para sermos ainda mais produtivos. Pastor, quer dizer que, mas nós estamos na graça, sim, estamos na graça e Deus disciplina na graça. O que você precisa entender é que Deus não disciplina trazendo uma tragédia sobre a sua vida. Sabe como Deus disciplina os seus filhos? Trazendo luz. Trazendo luz sobre o pecado. Expondo. E aí, para que essa exposição? Para te humilhar, para te envergonhar? Não. Para que você possa dar frutos. Para que você possa abandonar o pecado. Para que você possa olhar para aquilo e falar assim, que vergonha. Porque enquanto a luz não vem sobre o seu pecado, você não está vendo na luz do Senhor, você está achando que está tudo bem. Mas quando a luz vem, você enxerga o pecado, você morre de vergonha. Você fala, meu Deus, misericórdia. Isso aqui é nojento demais. Porque a luz veio, o Senhor está expondo, está mostrando. E aí você vai pegar e fazer o quê? Eu não quero isso para a minha vida, isso não é de Deus, não é isso que o Senhor tem para mim. Então preste atenção, Deus nos disciplina para levar a frutificação. E Ele nos poda para darmos mais frutos ainda. Quem está ali andando fora dos caminhos do Senhor, Ele vai disciplinar. Fora do padrão dEle, Ele vai disciplinar. Mas não é para te matar, é para que você possa frutificar. E você que está dando frutos, Ele vai te podar, para você dar mais frutos ainda. É a disciplina para poda. Na disciplina o que precisa ser retirado é o pecado. Na poda o que precisa ser retirado é o eu. Às vezes, fica
camarada está frutificando e às vezes ele começa a achar, pensar dele mais do que convém. Ele começa a achar que os frutos estão ligados a ele. A performance dele, a habilidade dele, o quanto ele é bom. E aí Deus fala, eu preciso te podar. Aí dói, aí você fala, ô Senhor, realmente tem nada a ver comigo. É o Senhor. Se não for o Senhor, não tem como os frutos aparecerem, não tem como os frutos virem. Guarde no seu coração, meu irmão, a disciplina termina quando nos arrependemos do pecado, quando reconhecemos que aquilo faz mal. E a poda só termina quando Deus concluir sua obra. E sabe quando que Ele vai concluir? Na glorificação. Então eu quero dizer para você, até a volta de Jesus, eu e você seremos podados, para que possamos frutificar ainda mais. Acredite em mim, os cristãos mais podados, esses são os mais frutíferos. A cada ano que se passa, não sei se você sabe disso, o viticultor, ele aumenta a frequência da poda nas suas vinhas, na sua vinha. A cada ano que passa, a frequência da poda aumenta, para que a frutificação também seja cada vez maior. Sem a poda, a planta enfraquece, a colheita diminui. Então guarde no seu coração, o propósito de Deus em nos podar é esculpir em nós o caráter de Cristo. É para o seu bem. Não fique pensando que é algo ruim, não fique ali, oh meu Deus, isso é terrível, o Senhor está chateado comigo. Não, filho, Ele quer ver você avançando. A alegria do Senhor é te ver prosperando. O Senhor quer ver os frutos através de você. Você pode dizer amém? Em segundo lugar, nós aprendemos que Jesus é a única fonte da frutificação. Você não pode frutificar se não for pelo Senhor. João 14, 4 e 5. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção, Cristo é a videira e não uma videira. Ele é a única opção para quem quiser uma vida espiritual marcada pela frutificação. Ele é a única fonte de vida. Por isso eu digo, não tire os seus olhos de Cristo. No momento que você tirar os seus olhos de Cristo, a frutificação cessa. Porque a frutificação está ligada a Cristo, somente a Ele. Amém, irmãos? Os ramos dependem da árvore para terem vida, sustento, crescimento, produção de folhas, flores e frutos. Ou seja, sem a seiva, sem a vida de Cristo, a vida de Deus, que percorre ali o interior da planta, a partir das raízes não tem como haver frutificação. Por isso eu preciso te dizer, não abandone a videira. Estou falando da denominação, você já sabe quem é a videira, é Cristo. Não abandone, esteja em Cristo todo o tempo. Não tire os seus olhos dele. Nós precisamos ter Cristo. Essas 7 semanas foi só falando de Cristo, 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 Cristo. Porque Ele é a razão do nosso sucesso. Ele é a razão da minha alegria. Ele é a razão de eu viver assim uma vida abundante, abençoada. É Cristo. Cristo em nós, a esperança de glória. Sem Ele nada eu posso fazer, Ele está dizendo. E quando é nada mesmo. Eu dependo do Senhor para tudo. Sabe, quanto mais dependência de Cristo você tiver, mais frutos você vai ter. Mais frutos você vai dar. Quanto mais rápido você entender que sem Ele você não pode fazer nada, meu irmão, mais você vai avançar. É tão bonito, é tão lindo, quando alguém chega no nível de revelação, que ele não depende de Cristo, só para aquilo que é espiritual, vamos dizer assim. Ele fala, para pregar o Evangelho eu dependo de Cristo,
para que as pessoas sejam salvas, eu dependo de Cristo. Para ganhar o dinheirinho dele, ele não depende de Cristo. Ele confia na habilidade dele. Para prosperar na vida, ele não depende de Cristo. Ele está confiado, é na formação dele, é no canudo dele. E ele fala, meu Deus, eu sou formado, eu sou especializado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu não consigo avançar. Avalia se a sua confiança está no seu canudo, na sua habilidade, na sua performance, ou se está em Cristo, apesar de tudo isso que você tem. Que é bênção, glória a Deus que você é habilidoso, porque Deus te abençoou para isso, mas não esteja apoiado nisso, esteja apoiado nele, dependendo dele, que você vai ver favor. Você precisa entender favor, meu irmão. Favor é um negócio impressionante. É você estar num lugar, fazendo a mesma coisa que todo mundo ali, que muitos outros fazem, mas você, sem ter nada demais e fazer nada demais, se destaca, é sempre o premiado, sempre aquele que é visto. Rapaz, esse aqui é o melhor funcionário. Aí você fala, não faço nada demais, não faço nada eu, aquela outra lá é mais inteligente que eu, mas eu sou o que mais prospero aqui. Sabe por quê? Favor. Aí você fala, aí é injusto, pastor. Não é injusto não, porque você entregou tudo nas mãos de Cristo e falou, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é quem me abençoa, e eu estou confiado, é no teu poder. Eu já testemunhei isso. E às vezes tem pessoas que falam, o que é isso? Vou te dizer, no tempo que eu trabalhei na área comercial, você vai falar, que vergonha, pastor. Eu era dos vendedores, o que menos visitava e o que mais vendia. Eu visitava 10, fechava 8. Tinha cara lá que visitava 50, fechava 1, 2. Eu falei, o bichinho vivia arrasado. Eu falei, se eu contar para ele que eu só visitei 10, ele vai ficar louco. Porque ele visitou 50 para vender 1, 2. Eu visitei 10, fechei 8 negócios. Como que você explica um negócio desse? Menino, iniciando na área comercial, explica um negócio desse. Aí você fala, pastor, mas aí você estava na malandragem. Não, estava na malandragem não. Eu estava com produtividade, eu estava alcançando minha meta, e aquilo para mim estava bom, e eu estava focado em outras coisas, do Senhor também, mas não deixava de dar resultado, o resultado que a empresa pedia, eu estava dando. Se você visitasse 50, imagina, talvez se eu visitasse 50, eu não venderia, como se eu tivesse visitado só 10, porque Deus me abençoou para não perder de vista Ele. Então o Senhor fala, só 10, fica tranquilo, vou te dar um excelente resultado, continua focado na minha obra, no reino, continua firme na minha presença, continua lá no louvor, continua lá liderando célula, continua lá discipulando, não perde de vista a minha obra. E aí, eu faço muito menos, ralo muito menos que o outro e prospero muito mais. Você fala, que injustiça não, filho, é porque eu estou colocando em primeiro lugar o reino dele, e aí, a bênção dele vem sobre mim de uma maneira poderosa. Eu sei, tem gente que não fala assim, isso é malandragem. Tudo bem, continua pensando assim, você não vai ver favor tão cedo. Tudo que eu e você precisamos é de favor. Seja o melhor. Eu vou te dizer, os 10 que eu visitava me tornou o destaque e o melhor na empresa. Eu era o pupilinho do chefão, cheio de premiação, cheio de regalia. E os outros lá que ralavam muito mais, tirava nem salário bom porque não tinha comissão boa, porque vendia menos. Você está entendendo o que é favor? Favor é você não deixar de fazer o que precisa ser feito, mas o que você fizer vai ser eficaz, vai haver produtividade. Sabe por quê? Por um detalhe só: favor, bênção de Deus. O Senhor cruzou os braços e decidiu te abençoar. Falou, é você, Maurício. Entendeu? Aí ninguém entende ver o Maurício prosperando. Como é que pode? Eu estudei mais, eu sei mais. Pois é, ele tem um detalhe que você não tem, ele tem favor. É difícil, eu vou te falar, é fácil porque ele faz muito. Difícil é entender quando alguém é abençoado fazendo muito menos. Você fala, como é que faz um negócio desse? A lógica de Deus não é a lógica desse mundo, acredite em mim.
Volte-se para a videira verdadeira. Volte-se para Cristo. Foque, de fato, aquilo que precisa ser focado, e pode deixar todas essas coisas, o Senhor vai cuidar. O Senhor vai cuidar das suas finanças, o Senhor vai cuidar do seu casamento, o Senhor vai cuidar dos seus filhos, o Senhor vai cuidar, sabe, de todas as áreas da sua vida. Quando você olha para aquilo que é dele, aquilo que é eterno, e fala: Senhor, isso é o mais importante. O tempo passa rápido demais. Vou caminhar para o terceiro tópico e encerrar, mas eu preciso te dizer: você não pode fazer nada sem o Senhor. Ainda que você pense que pode, você não pode. E se você está fazendo sem o Senhor, você não está tendo o mesmo gostinho daquele que está fazendo com o Senhor. O gostinho é... eu sei o que é esse gostinho. Eu lembro da cara dos abençoados. Como é que pode? Ficava morrendo de raiva de mim. Eu falava: não posso fazer nada, sou abençoado. Eu não escolhi ser José, eu não escolhi ser Isaac, mas Deus falou: você é Isaac. E aí, você é abençoado. Você tem culpa de ser abençoado? Não. Só tem graça e favor, e eu peço cada dia mais: me dá mais, Senhor. Mais graça, mais para que eu recebo. Não fique com medo de olho comprido, não. Deixa o olho comprido, porque esse o Senhor cuida. O Senhor cuida do olho comprido. Eu só quero receber cada dia mais favor. Amém, irmãos? Creia, o Senhor tem muito para você. O Senhor quer te abençoar cada dia mais. Volte-se para o Senhor. Consagre a sua vida a Ele. Coloque Ele como o mais importante da sua vida. E eu encerro dizendo, em terceiro lugar: os frutos glorificam ao Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. No verso 8: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se você é contra frutos, vai lá brigar com o Senhor. Porque Ele não está falando só de dar frutos, Ele está falando de dar muitos frutos. Se isso aqui não mexe com você, fala: Senhor, abre os meus olhos, eu preciso enxergar isso aqui. Porque o Senhor está dizendo: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito. Ele não falou só em que deis fruto, Rafa. Ele falou em que deis muito fruto. Pastor, eu estou no nível ainda de dar fruto. Então começa a pedir já para o Senhor: Senhor, trabalha. Senhor, apara, poda, corta. Senhor, pode doer, mas faz. Começa esse processo na minha vida, porque eu quero dar frutos. Como Raquel, diga: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Eu não aceito mais continuar sem dar frutos. Eu quero frutificar na Tua presença. Eu quero ter filhos, gerar filhos. Eu quero, Senhor, frutificar profissionalmente. Eu quero frutificar em todas as áreas da minha vida. Eu quero ver os frutos do Senhor, porque foi para isso que o Senhor me estabeleceu, para dar frutos. Oh, meu irmão, o Senhor está dizendo: nós nos tornamos seus discípulos quando damos muito fruto. Porque eu estou dizendo, eu estou valorizando aquilo que o Senhor valoriza. Não sei com quem que eu estava falando esses dias, mas sabe, coisinhas bobas que eu fico vendo às vezes no meio do povo de Deus, e tomando o tempo de muita gente, sabe, gastando, fazendo com que energia seja gastada, por causa de gente que não quer, gente que não tem disposição, gente que não tem coração para o reino. Eu falei: para de perder tempo com quem não quer. Pastor, mas você acabou de falar que o Senhor não descarta. Não, Ele não quer. Se Ele não quer, não pode forçar. Deixa. Vai em quem quer. Vai em quem de fato tem disposição. Mas só vai gerar desgaste. Eu falei: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Nós não podemos perder dinheiro.
Nós temos que pregar o Evangelho, temos que intensificar isso, pregar para as crianças, pregar para os adolescentes, pregar para os jovens, pregar para os casais, para os velhos, de mamana caducano. Nós temos que pregar o Evangelho. E quem não quer, querido, senta ali, fica tranquilo, Deus te abençoe. O dia que você tiver disposição, vem andar junto, vamos pregar junto. Mas não perca tempo, não gaste energia. Nós temos que ser mais práticos, porque eu creio, nos próximos 10 anos Jesus volta. Não temos muito tempo para pregar o Evangelho. O tempo é pequeno, o tempo é curto. O dia está acabando, a noite está chegando. E quando a noite chegar, não dá mais para pregar. Temos que pregar enquanto é dia. Então vamos. Quem quer, vamos embora. Quem não quer, senta, meu irmão, fica aí, tranquilo. Você é amado, você é de Deus, você é filho, você vai para o céu também. Mas não fica com conversa atrapalhando quem quer. Quem quer, deixa ele ali, fazer, pregar. Deixa ele receber o galardão dele, deixa ele desfrutar daquilo que o Senhor tem para ele. Deixa ele expressar os dons e os talentos que Deus deu para ele. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Meu irmão, que Jesus está voltando. Mas aguarde. Quanto menos esperarmos, o Senhor vai estar aí à porta. E sabe, não sou eu só que tenho essa percepção. Todas as pessoas que você vê que é espiritual, que tem um coração voltado para o reino, tem falado a mesma coisa. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando, não vai demorar, pastora, bisavó, Abraão falou isso. Pois é, Abraão falou, é verdade, e eu vou continuar falando, mas eu tenho certeza, convicção, não vai passar. Não passa da nossa geração. Nós somos a geração que vai ver a volta de Cristo. Não vou te dar as razões e os motivos agora, porque o meu horário está avançado, mas eu vou fazer um estudo junto, nós vamos fazer um estudo de Apocalipse, você vai ver. Está tudo aí, não vai demorar. Não podemos perder tempo. Não podemos. Vamos entrar onde nós pudermos. Estamos entrando agora no Menino Deus ali, uma escola. Mas dá para você acabou de falar, escola não é para isso. Pois é, mas nós vamos entrar lá como igreja para verdades. Vamos evangelizar, vamos falar do amor de Deus, porque o diabo também está entrando lá. Está entrando não, já entrou faz tempo, né? Nós estamos entrando agora. Nós queremos entrar em todas as escolas, onde Deus der para nós, aonde Deus abrir porta, nós vamos entrar. A diretora falou, queria que já começasse agora. A esposa falou, não, então vamos começar. Vamos começar agora. E olha que benção. Nós vamos evangelizar, porque é para isso que nós somos chamados. Fique de pé onde você está. Aleluia. Oh, aleluia. Senhor, que aqui eu e você tenhamos uma experiência poderosa com Ele, meu irmão. Nós não tivemos uma experiência com a videira verdadeira, com Jesus. Nós vamos ouvir tantas coisas, mas isso vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas a partir de uma experiência com Jesus, profunda, uma experiência poderosa, essas verdades da palavra que estão sendo ditas e ministradas ao seu coração, vão começar a ser colocadas em prática. A sua atenção será voltada para o Senhor, de uma forma como nunca antes foi voltada. Eu creio, coisas poderosas e extraordinárias, o Senhor vai fazer através das nossas vidas. À medida que o tempo está passando e mais se aproximando da volta do Senhor, escute o que eu vou te dizer. Nós vamos começar a ver mais sinais, mais prodígios. Nós vamos começar a ver a manifestação da glória de Deus de uma maneira como nós não vimos.
À medida que o tempo se aproxima, a volta do Senhor, mais e mais sinais nós vamos começar a perceber e a ver. Que você e eu possamos fazer parte disso. Que possamos ser esse canal nas mãos do Senhor para alcançar todos aqueles que estão à nossa volta. Porque nós estamos ligados à videira verdadeira. Estamos ligados ao Senhor. A seiva dele passa pelas nossas veias, e o resultado disso será muitos frutos. Deus será glorificado, e é glorificado, quando pessoas simples como eu e você frutificamos, porque vem tudo dele, ele é a nossa fonte. Não somos habilitados a frutificar por nós mesmos, os nossos frutos vêm do Senhor. Quero que você feche os seus olhos e faça uma oração sincera ao Senhor. E diga para Ele: Senhor, eu quero ser alguém muito frutífero. Se você tem dado frutos, diga: Senhor, eu quero dar muito mais. Se você não tem frutificado, diga para o Senhor: Senhor, seja sincero com Ele. Eu não tenho dado frutos, não tenho gerado filhos espirituais, não levo ninguém para a célula, não trago ninguém para o encontro com Deus. Eu nunca ganhei uma pessoa para o Senhor, não tive essa experiência, mas eu quero ter. Eu quero ter essa experiência de ser um canal do Senhor para alcançar os meus amigos, os meus familiares. Mas também, Senhor, eu preciso e quero frutificar na minha vida profissional, na minha vida financeira, a minha vida emocional, Senhor, está sempre com problemas, sempre ali, eu estou sempre abalado, triste, sem vontade, sem alegria de viver. Eu quero frutificar na minha vida emocional, eu quero frutificar, Senhor, no meu relacionamento com os meus pais, com os meus familiares. Eu quero frutificar, Senhor, lá no meu trabalho. Eu quero ver os frutos do Senhor cada dia mais na minha vida, porque o Senhor é a videira verdadeira e eu estou no Senhor. Por isso, Pai, o Senhor, que é o agricultor, faz aquilo que é necessário, faz o que é preciso. Vem com a tua disciplina, se necessário for, Senhor, mas tira tudo que tem me impedido de frutificar, tudo que tem impedido, a Deus, o Senhor, de manifestar os frutos. Oh, Ramana Shekante Aorieremaná. Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Oh, meu irmão, faça essa oração após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é a videira verdadeira e que eu sou o ramo que está ligado ao Senhor, que é essa videira. E por conta disso, eu creio que os frutos precisam aparecer. E eu peço ao Senhor, Deus, que trabalhe em mim, que faça em mim o que for necessário para que eu possa frutificar em todas as áreas, que os frutos possam brotar dia após dia e venha aumentar mais e mais, e o Senhor e o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Senhor, me usa para gerar filhos, discípulos para o Senhor. Me usa, Senhor, para dar frutos no meu trabalho, nos meus relacionamentos. Diga: Senhor, que eu frutifique na minha vida conjugal. Ah, Deus, eu creio que o Senhor me levará a partir de hoje a frutificar muito para a glória do teu nome, para a glória do Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus.
Em nome de Jesus, meu irmão, eu declaro a frutificação do Senhor sobre a sua vida. E aquilo que está impedindo, aquilo que está sendo um entrave, o Senhor vai mostrar. E você não vai precisar se esforçar. Simplesmente o Senhor vai trazer luz e clareza ao seu coração. E você vai ali receber dessa vida, dessa alegria do Senhor, que vai te levar a dar muitos frutos para a glória dele. Você pode dizer amém? Aleluia. Você foi abençoado hoje? Se você foi abençoado, erga as suas duas mãos para o céu e bem forte diga graças a Deus. Estenda as suas mãos como quem recebe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te faça resplandecer. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e infinita de nosso Senhor Jesus Cristo, a unção e a comunhão do Santo Espírito, a casa, o seu trabalho, que você seja um canal poderoso nas mãos de Deus para frutificar dia após dia até a volta do Senhor Jesus. Que você seja uma bênção aonde quer que você estiver e que a Shalom, a paz do Senhor, esteja sempre presente na sua vida, e graça e favor sejam multiplicados sobre você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão. Dê um abraço, meu irmão que está do seu lado, cumprimente ele com a paz.